Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula é inspirada no texto que foi publicado pela professora Thelma Bicho, com quem eu tive o prazer de ter contato nas disciplinas do mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Consequentemente, eu li os ensaios do Montaigne e venho compartilhar um pouquinho do aprendizado com vocês. Vale dizer que eu vou deixar o link do artigo nas descrições do vídeo para aqueles que tiverem interesse na leitura do texto. E aí eu continuo com a série Filosofia e Pandemia e hoje nós vamos abordar um tema que é comum a todos nós, que seria a doença e a morte. Apesar de alguns teóricos afirmarem que a filosofia trata desses conceitos abstratos gerais, como por exemplo o ser, nós vamos abordar a questão da doença e da morte como experiências contextualizadas, sociais e também pessoais. Para isso, nós vamos partir da ideia da filosofia como um modo de vida, como um ethos. Olha, esse bem viver, ou melhor, essa vida feliz que a filosofia fala, fundamenta-se também em saber lidar com a morte, ok? Imagina se você não soubesse lidar com a morte e pensasse nela a todo momento, você não viveria. Em Platão, por exemplo, a filosofia era um exercício para a morte, um aprender a morrer. Pois pensar sobre a finitude deve nos remeter a pensar sobre a vida que temos vivido. Por quê? Porque aí eu vou dar valor àquilo que é relevante. Sócrates, por exemplo, não temia a morte e afirmava estar preparado para o encontro com ela. Durante sua vida, ele rejeitava todos os excessos que ele considerava prejudiciais para esse bem viver. O que ele considerava seus excessos? O poder, o ter e o querer. E abraçou aquilo que ele realmente importava, que seria a sabedoria, o bem e o belo. Ou seja, a morte nem sempre foi um tabu, tudo bem? A questão aqui é, se a filosofia e qual filosofia ajuda a viver? E no nosso caso específico, a enfrentar melhor essa condição mortal na qual vivemos. Vamos lá? Bom, a figura do filósofo é muitas vezes caricaturada como uma pessoa que não se afeta com nada e que está de alguma forma desligado do mundo, tá? Por quê? Porque ele está preocupado com essas grandes questões, como eu disse, essas questões abstratas do que é o ser. Até que, como alguns dizem, ele cai no buraco. Dizem que aconteceu isso com Tales de Mileto, que em vez de prestar atenção no chão em que pisava, ele contemplava o céu. Caiu, né? Há também uma figura mais convincente, que seria a do sábio que está preparado interiormente para enfrentar as dificuldades. Por quê? Porque ele analisou o que tem ou não tem valor, por ter feito uma distinção entre o que está e o que não está ao seu alcance. Eu não vou me prender a essas imagens, a essas caricaturas comuns, porque eu quero entender como a filosofia pode auxiliar no entendimento da vida. E essas caricaturas comuns não nos auxiliam. E por isso que nós vamos recorrer ao ensaio do filósofo Montaigne. É preciso dizer que o filósofo enfrentou em meados do século XVI uma peste terrível e diante dessa realidade ele criticou a pretensão de certas filosofias e acabou, assim, por comparar as pessoas simples com as cultas. Cultas que leram muito, né? Que escreveram, enfim. E aí ele vai dizer, de que utilidade podemos considerar que tenha sido para Aristóteles esse entendimento de tantas coisas? Isentou-os dos inconvenientes humanos? Foram eximidos dos infortúnios que atormentaram o carregador? Obtiveram na lógica algum consolo para a gota? Acaso se descobriu que o prazer e a saúde sejam mais deleitosos para quem conhece a astronomia e a gramática? Vi em minha época 100 artesãos, 100 lavradores mais sábios e mais felizes do que reitores de universidades, e com os quais eu preferia parecer. O que Montaigne queria com essa passagem, hein? Montaigne está aqui questionando o conhecimento como auxílio para a felicidade. Será que o conhecimento pode nos fazer felizes? Pensa aí. Bom, sabedoria, né? Saber viver é uma coisa. Conhecimento, no sentido de erudição ou informação,
é outra completamente diferente. No entanto, a relação entre essas duas é mais complexa do que o que transparece nessa crítica de Montaigne. Por quê? Porque pessoas simples podem ser sábias e as eruditas, que leram centenas de livros e fizeram muitas reflexões sobre a vida feliz, podem ser imprudentes e infelizes. E o contrário também pode ocorrer. Logo, sabedoria não é se colocar em um lugar inatingível, imperturbável, tá? Que está acima dessas adversidades da vida como a morte. O que pode ser fruto tanto de uma ignorância e de uma indiferença do mundo, quanto de um treino e de um estudo. Ao contrário, ser humano é fundamentalmente deixar-se afetar, é ser vulnerável e enfrentar sua condição também como vulnerável. A ideia é não estar acima dessa finitude, ser inatingível. Mas escreve Montaigne que não sou filósofo, os males machucam-me de acordo com o que pesam. E acrescentou, a vida é coisa frágil de perturbar. Temos aqui uma filosofia da vulnerabilidade, ou seja, é um deixar-se afetar pelo que acontece. Logo, voltamos na questão da doença ou da morte. Por quê? Porque elas também são experiências que nos afetam. E aí a gente não pode falar que são conceitos abstratos e gerais. Mas, como eu disse, experiências contextualizadas. De novo, eu vou ler aqui o Montaigne. A morte tem algumas formas mais fáceis do que outras. E assume características diversas de acordo com a imaginação de cada um. Entre as naturais, a que vem do enfraquecimento e entorpecimento me parece fácil e suave. Há, portanto, mortes e mortes. É o que diz a Esther lá no texto dela. E aí, de modo poético, o Montaigne descreve o que ele entende ser essa forma ideal de viver e de morrer. Tá? Ele vai dizer o seguinte: quero que prolonguemos as tarefas da vida, tanto quanto pudermos, e que a morte me encontre plantando minhas couves, e despreocupado dela, assim como de um jardim perfeito. Montaigne, então, fala de um poder se esquecer-se da morte, pois estamos ocupados com a tarefa cotidiana, seja plantando couve, seja vendo um vídeo no YouTube, seja fazendo almoço como o meu pai, enfim. É esquecer-se disso, tá? Porque esquecer-se disso é condição para uma vida feliz. Imagina se a gente ficasse o tempo todo lembrando que vamos morrer. A gente deixaria de viver. A gente só pensaria nisso. No entanto, a peste vai assolar Bordeaux e vai expulsar a família de Montaigne do seu castelo, tá? Obrigando a uma sofrida peregrinação que durou aí 6 meses aproximadamente. Fugindo do quê? Dessa doença e da morte. E aí ele fala que teve que suportar essa situação estranha. Aqui, ó. Tive que suportar essa situação estranha. A visão de minha casa me era assustadora. Eu que sou tão hospitaleiro, vi-me numa penosa busca de abrigo para minha família. Uma família transtornada, que causava medo a seus amigos e a si mesmo. A questão é que a peste vai desalojar Montaigne e também a sua família. E, consequentemente, o retirou ali da sua horta, do seu cotidiano. Ele parte em fuga, ele parte em isolamento. Essa situação, tem que reforçar, não altera essa condição humana mortal dele e da sua família. Mas como em uma guerra ou em um terremoto, ele vai modificar, a situação vai modificar a face mais usual da morte, tá? Vai perturbar ainda mais a maneira de imaginá-la. Ela é retirada do contexto no qual nós podíamos integrá-la numa narrativa com sentido, tá? E até mesmo não vai nos deixar esquecer dela, como é necessário. Com a sua família, então, Montaigne foge da morte que antes não o assustava, ele não lembrava dela, né? No entanto, isso não deve ser interpretado como uma incoerência ou como uma falha cognitiva. Enfim, porque realmente todos nós vamos morrer. O que ocorre é que
Na peste, como na pandemia, além de não mais podermos nos ocupar de nossa horta como antes, das nossas festas como antes, imagino, porque todos estão em isolamento, o caráter coletivo do evento também vai trazer consequências importantes. E aí o Montaigne não deixa de registrar que seu sofrimento e preocupação diante da peste acontecem, em grande parte, pela sua responsabilidade com os outros, com a sua família e com os demais. Pois em vez de ter que lidar apenas com a sua vida e a morte, sua própria morte, agora ele lida também com a vida e a morte de muitos. A questão é, embora nunca tenhamos deixado de ser mortais, na pandemia, no nosso caso, nós estamos mais vulneráveis. Obviamente que uns são mais vulneráveis do que os outros, que são esse grupo de risco, mas todos nós somos vulneráveis. E aí vale a pergunta, pode a filosofia, na sua tradição de modo de vida, oferecer alguma estratégia para enfrentarmos tal situação, tal isolamento social? Pensa aí e coloque aqui embaixo a sua opinião. Bom, agora eu vou apontar a resposta de Montaigne, tá? Que ele vai dizer que parece que sim, pois a filosofia exige um recolhimento, um apelo para essa vida interior. Então, em princípio, essas pessoas que estão habituadas a esse recolhimento estão de alguma forma treinadas para enfrentar esse tal do isolamento. Principalmente por meio do quê? Por meio da leitura. A leitura é um diálogo com os outros e conosco mesmo. É o estar só que falamos no vídeo anterior, lembra? E aí o mesmo Montaigne, que diz que essa erudição, esse conhecimento não livrariam Aristóteles dos infortúnios, também escreveu que os livros são a melhor provisão que ele vai encontrar para essa viagem humana, digamos assim. E que a leitura, de alguma forma, vai embotar o orgulhão da dor, se a dor não for extremamente grande e dominante. Enfim, depois dessas pontuações, eu quero que você reflita. Qual a sua estratégia para enfrentar o isolamento social? Comenta aqui embaixo para a gente discutir se tem relação com o pensamento de Montaigne. E mais que isso, você é responsável pelas pessoas que estão ao seu entorno? Você é responsável pelos seus familiares? Você é responsável por aquele indivíduo que você vê raramente, mas que está no grupo de risco? Pense sobre isso. Enfim, é essa a discussão que eu trago para hoje. Grande abraço e até a próxima semana.